penso assim, que a nossa maior oportunidade que Deus nos dá através da palavra, que aponta tudo, é para aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E aí, meu povo? Senhor crente, como é seu nome, irmão? Senhor! Larissa Drago, meu amor. Como é seu nome, não. O que é que eu faço é saber, mulher. Larissa, tu és de onde, Larissa? Gente, eu nasci no Rio de Janeiro. Não. Foi muito... Oi, gente do canal, tudo bem? Eu sou igual a minha filha. Oi, pessoal do canal. Oi, galerinha do meu canal. Galerinha do meu canal. Ai, e a gente não escolheu tua base, não foi? Não, vamos Ei, testar aqui na gravação. hora, que é bom que a gente já ensina esse povo já. Eita, pô, deixa eu ver se eu acho que... Vou contando aqui. Nasci no Rio de Janeiro, em 1986. É bom que eu não tenho que falar a idade, aí vocês calculam aí na cabeça de vocês. E eu moro em Brasília desde os 5 anos de idade, Sabrina. Então eu vim do Rio pra É por isso que eu cá. não entendi. Porque É. tu tem... É por isso que eu não entendi, porque tu não tem sotaque. É. E meu marido, ele comenta assim que o sonho dele era casar com uma carioca que tivesse sotaque. Só que aí ele não fez a oração direito, veio eu. Entendeu? Mas vim com muito mais outras qualidades. É mesmo, é? É. Tu sabe tua cor? Eu acho, amiga, que é a... Deixa eu testar aqui, ó. Bom, Deixa eu ver. como que testa a base? 12 anos de maquiagem me deu um bom... Eu esqueci de falar da Larissa, minha filha. Ela dá aula das aulas com a aula. O quê? Não acredito. Ela faz entender. Vou me Essa apresentar tá daqui a pouco. Ó, essa tá clara. Pra mais Esse um. daqui é 140. Sempre testa no dorso do maxilar aqui. É porque agora eu esqueci a minha, mas lá em casa eu tenho Mary Kay. Deixa eu pegar o... A 150 eu acho que vai ficar perfeita. Eu acho que a 150 não tem. Não? Pessoa aqui... Essa é a 140. Então a 140 mesmo, irmão. Eu sento e tu fala de novo, porque senão vai 160. no vídeo. Sim, aí tu Deixa eu passa ver a 140. 160, eu acho que vai ficar escuro. Eu acho que é a 140 mesmo. Pode ser a 140. Tu enxerga? Eu não 130. Rapaz, tá certo isso. 140 melhor. Além de tudo, eu ainda tenho um problema de enxergar. Assim, esse aqui é o quê? 100? 140. Esse aqui é a minha. Essa é a minha. Então deixa ela aqui. Pronto, aí que Pronto. tira o excesso das outras que não prestam. Sim, Larissa, Precisa não, só isso. ela é maquiadora. Mas não tem assim, aquela pessoa que é muito boa no que faz. É Larissa. E aí eu digo, vou chamar uma pessoa pra gravar maquiando, que eu não vou nem ensinar, porque a pessoa já sabe dos Paranauê. Já sei. Mulher, eu gosto de passar isso, porque a base espalha melhor. Esse produto é maravilhoso. Inclusive, o microderma dele é fantástico, né? Exatamente. Tira todas as células mortas, regenera a pele. Fica a dica, tá vendo? Sim, aí tu veio pra cá com 5 anos. Foi teus 5 pais anos que de te idade. trouxeram por questão de trabalho? Minha mãe que veio, minha mãe me teve lá e veio pra Brasília. E isso foi eu vim com 4 anos em 1990. E logo que a gente chegou, minha mãe descobriu uma doença crônica. E era só eu e ela. Meu pai não morava com ela era mãe solo. E descobriu uma doença crônica chamada granulomatose de Wegener. Que é uma doença de cunho raríssimo. Já vamos passando a base? Já. Então tá. E é uma doença de cunho raríssimo, que acomete uma pessoa a cada 4 milhões de habitantes. Eu nunca ouvi falar. Ela é uma vasculite sistêmica. Você bota onde? Bota direto no... Eu boto. Não, senhora, você faz do jeito que você... Olha, chegou um aqui, botou aqui no peitinho do braço. Eu mulher. faço também. Isso aí é coisa de quem já sabe fazer as coisas. Eu sei mais ou menos, mas aí eu não sou das profissionais, não. E aí, ela veio pra Brasília... e quando chegou aqui, descobriu uma doença crônica e muitos sintomas e ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Ela ia de médico em médico, não descobria. E resumo da ópera, quando descobriu, ela já tinha perdido os 2 rins, porque é uma doença que acomete rins, pulmão, fígado e seios da face. E ela, tu é filha única? Filha única, eu falo que de mãe solteira, porém meu pai... eu conheci meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, assim, conscientemente, né? Porque, segundo minha mãe, nós vivemos o primeiro ano da minha vida com meu pai, mas não deu muito certo. Meu pai, na época, bebia muito. E aí, eles não conseguiam ter uma convivência. Minha mãe também bebia também. Então, eu tive uma infância um pouco turbulenta em relação a isso. E aí, no primeiro ano, minha mãe decidiu sair de casa.
e viver os outros anos só. Entendeu? Sim. E aí, quando a gente veio pra Brasília, a gente veio e morava numa kitnet, e aí ela descobriu essa doença. Ela tinha alguns sintomas que parecia sinusite. Gente. Era. E tinha uns outros, dava umas coisas na mão, nas juntas, dava umas placas no corpo. E aí ela descobriu essa doença, perdeu os 2 rins, começou a fazer hemodiálise, e aí começou a minha história, né? E eu esses dias estava pensando nisso, Sabrina, como chorei tanto orando ao Senhor, pensando como Deus nos guarda quando Ele tem um propósito para nossa vida, né? Como a gente tem que ver a nossa história numa perspectiva de que Deus cuida de cada detalhe do que acontece na nossa vida. Claro que muitas escolhas que nós temos por desejos pessoais, por carências, por problemas emocionais, nos colocam em situações de muito risco, né? Eu falo que eu vivi isso. Mas o tanto que Deus me guardou e me conduziu por amor que Ele tem, né? Pela minha vida. E aí vivi aí esse período, troquei de papéis, virei mãe da minha mãe. E aí passei a vida toda cuidando dela e tentando dar um jeito na vida. Mas tu conseguiu, por exemplo, viver, estudar tranquilamente, ou tu fazia tudo preocupada com a mãe? Tudo preocupada com a minha mãe. Eu falo que eu saía, eu não sabia como as coisas iam estar quando eu voltasse. Isso gerou muita instabilidade dentro do meu coração, porque eu vivia uma vida de completo medo, assim. Eu vivia com medo de voltar, ela ter morrido, ou ela tinha muitas emergências. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar ela financeiramente. E o que aconteceu? Eu não conseguia parar emprego, porque ela tinha emergência, eu tinha que sair. Ela tinha emergência, eu tinha que sair. Às vezes virava a noite cuidando dela. Gente. E nesse contexto, eu fui saindo de emprego por ano, de emprego. E aí eu lembro que uma vez, esses dias eu lembrei disso também, eu fiz uma oração falando: Deus, eu quero ser muito boa em alguma coisa. Eu quero ser muito boa, eu quero fazer algo que eu amo, eu quero ser muito boa. Mas, gente, eu fiz de tudo que você imaginasse. Eu entreguei panfleto na rua, eu vendi bombom na porta da faculdade, eu já vendi água em sinal, eu já trabalhei em ministério na área de cerimonial, sendo mestre de cerimônia, fazendo eventos de autoridades. Eu já trabalhei como vendedora de carro, já fiz entrega técnica de veículos, vendi roupa, sapato, bolsa. Eu já fiz de um tudo, minha irmã. Acho que todos os marketing multinível que tem, eu já entrei. É o quê? É necessidade, meu amor. É Chega uma necessidade. hora que você tem que fazer o que precisa pra sobreviver. Mas como isso foi uma escola pra mim, porque eu fui aprendendo muitas coisas, Eu né? acho que foi o que eu te disse. Deus aproveita tudo. Tudo. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça Deus nada. não desperdiça nada. Eu vou seguindo seus passos aqui. Tu vai me falando que eu... Corretivo. Bem amarelinho pra gente. Amarelinho. ficar com o olhinho. A Larissa olhando eu me maquiando, ela disse assim, mulher, ela nem sabe que eu sei mais do que ele é muito. Oh, meu Deus. Depois eu vou te dar uma Tadinha. dica de um corretivo bem legal, mais do que esse amarelo. Pronto. Da Mary Kay, tá? Mulher, tu acredita que eu nunca experimentei os outros? Eu, quando uma coisa dá certo, não tem vai, eu simplesmente sigo a vida, eu não procuro outro. Então, eu nunca experimentei um outro. Mas os não tá os outros de baixo, não. corretivo, não tá. Ele faz Mas é subindo. porque que eu faço? Eu uso Ele é bem amarelo. um blush Uhum. em creme da Mary Kay, que é em tom laranjado, Sim. para neutralizar a cor das minhas olheiras, teve- para depois passar o corretivo na cor normal. Teve algumas convidadas que tinham olheiras, uma trouxe o corretivo e ela ensinou a usar. Olha aí. Mas quem não traz, ela vai na tora com esse mesmo. E ele realmente não dá certo pra quem tem olheira, porque a função dele é só dar a mesma clareada e a corrigida naquela... Eu não Sim. tenho olheira, mas eu tenho aquele fundinho do olho, assim, mais ou menos baixo, não é tão evidente. Mas, ó, você tem esponjinha aí? Tenho. Aí agora a gente capricha na base, ó. Passa por cima. Eu passo ela por cima. Aí eu não parava em emprego nenhum, não parava. E aí uma prima minha mandou mensagem pra mim e falou assim: Larissa, por que você não trabalha maquiando as pessoas na casa delas? Isso em 2012, gente. Onde Já tudo foi era outra mato. pessoa, né? Foi. E aí falou assim: por que você não maquia indo na casa das clientes e maquiando elas lá? Aí eu falei, gente, que loucura. E eu fiquei pensando assim, que loucura esse negócio de ir na casa dos outros. Eu vou entrar na intimidade das pessoas. Porque nessa época não existia esse negócio de prestar serviço, domicílio. Né? Era uma coisa nada a ver.
Aí eu fiquei meio assim, mas eu sempre fui muito boa em artes. Eu sempre fiz curso de pintura, de desenho. É o tal da força, não é força motriz não, né? Coordenação motora fina. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu vou com o dedo, tá ficando melhor. Eu gosto. Aí tu passa por cima, fazer igual. E aí, ó, como ficou bem clarinho, ó. Tá vendo que eu concentrei gosto bem? dela, porque ela clareia. E quando você passa o pó, ela já dá aquela aberta no olhar. Aham. E aí, eu fui fazer um curso isso em 2012. Aqui mesmo. E nesse tempo, amiga, desde 1990 até 2012, minha mãe foi desenganada mais 6 vezes. Desenganada é o quê? Pra quem não sabe. Não dá esperança de vida. Não dá esperança de vida. Então o médico olhava e falava, não tem mais jeito, acabou-se. Como diz Mas o nesse outro. tempo tu já tinha fé em alguma crença? Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador em 2004. Então, mas eu sempre estudei em escola católica, então, querendo ou não, eu tinha uma base ali de fé, né? E aí, eu dentro desse contexto, né, sem dinheiro, sem trabalhar, tinha sido demitida do meu emprego na época, em 2012, falei, bom, vou tentar. E aí fiz esse curso de 3 dias e comecei a maquiar. E eu nunca me esqueço como é importante os amigos serem incentivadores do nosso trabalho. Tu tem outra cor? Não, eu passo essa bem aqui. Todo mundo que chega passa. Vai na fé, vai dar certo. Larissa, tu não sabe de nada, tu só sabe maquiar. Olha, presta atenção. Pense, Jesus. Vai dar certo. Quando eu te digo assim, confia no processo. Confia, sim. Mulher, tu acredita que eu uso esse daqui, todo mundo passa? Aí eu digo assim, é só pra dar uma morenada aí, porque minha cor, gente, eu cor numa morena assim, uma morena com uma branca. Mas no final vai dar certo, Larissa, no final tô te dá, dizendo. Larissa, nós dá um jeito. E aí eu fui. Mas tu já te maquiava? Já era uma coisa da tua rotina? Sim, sempre gostei de me maquiar. Sempre fui muito vaidosa com essas coisas de maquiagem. Eu gostava muito de inventar, tanto é que nas concessionárias as meninas faziam fila no banheiro pra eu maquiar elas. Rapaz, sem saber de nada. Já quando eu não era maquiadora. Pro futuro. Gente, é assim. E eu nunca imaginei trabalhar com isso, gente, de verdade. Assim, eu não achava que era uma coisa possibilidade. Que era uma possibilidade de verdade. E aí eu fiz esse curso. E aí eu peguei uma pessoa de cada etnia, assim, com aspectos de etnia, pra poder maquiar e ter noção, pele madura e tal. E aí, essa minha amiga foi. E na semana seguinte ela tinha um casamento. E ela falou assim, amiga, eu quero que você me maquie pra esse casamento. E eu pensando bem assim, né? Ela já foi lá de graça. Eu vou nem cobrar nada, né? Eu vou logo lá maquiar ela pra poder já fazer esse pagamento, né? E aí, mulher, tu acredita que ela quis me pagar? Ela falou, não, quanto é? Eu falei, não vou te cobrar. Ela falou, não, mas eu quero te pagar pra incentivar o seu trabalho. E você entender que esse trabalho tem valor. Eu nunca mais esqueci daquilo, gente. Eu nunca mais esqueci. E aquilo me marcou. E aí eu fui na semana seguinte na casa dela, maquiei ela pagou a minha ida com o meu deslocamento pra lá. E aí eu brinco que Deus criou um monstro, né? Porque, cadê? Que aí eu entendi que eu tinha valor, minha irmã. E agora eu já não cobro barato, não. Vou cutucar a onça com vara curta e diga, eu conheço agora que eu presto e alguém disse que eu presto. Exatamente. Tô aqui. Não, mas eu acho que quando começa, Deus bota umas pessoas nas nossas vidas. Porque a gente, antes de começar a gravar aqui, a gente tava conversando. E realmente, assim, Deus faz umas coisas pra provar que a gente tá no caminho certo. Não que as coisas estejam dando certo a ponto de dizer que deram. Não é? Mas pra que nenhum se glorie, né? Pra que a glória seja de Deus. Eu acho. Porque eu tô lendo a história pros meus filhos de Gideão. E aí tu imagina o que Deus disse que ia usar para que ele não soubesse que fosse ele, nem a força dele, nem os guerreiros, nem nada. Fosse Deus. E é isso, Deus pega assim 10 mil soldados para combater alguns e diz, não, eu ainda tô achando muito. Vamos tirar aqui um pouco, aqueles que beberem. Vamos fazer bem pouquinho. Aí tu vai vencer com poucas pessoas, que é pra tu dizer que não foi tua mão, famosa. É isso mesmo. E eu acho que quando a gente tá fazendo alguma coisa, Deus vai mandando um caminho ali das pedras pra que você entenda que está. Mas Deus não dá vitória fácil, não dá vitória fácil.
Amiga, vale o nosso esforço, né? Aquela Não coisa. dá, minha filha. Eu não conheço ninguém debaixo da terra que venceu sem lutar. Como assim? Não entendi. Não, isso daí é um Aí, ó, fato. o caminho que tu foi percorrer, tu foi fazer, tu gostava, tu tinha uma força, eu esqueci o nome da Uma força, habilidade. não. Habilidade, não sei o que, força motriz fina. Ah, coordenação motora fina. Coordenação motora fina. É A isso pessoa mesmo. já tinha isso, que já é um indício de alguma coisa que vai mexer com a criatividade. Isso, com os E detalhes, com os né? detalhes. Cló? Aí Que Deus é te botou num conseguir lugar passar- onde, porque Deus vai, a nossa vida, em tudo que a gente faz, no decorrer da vida, ela indica um propósito. Isso, Deus não perde E nada. aí, minha filha, Deus botou uma pessoa pra dizer que você tinha valor só pra você realmente Deixa eu entender que passar você bem tem aqui, valor. vou Tu não ficar enxerga perto. muito bem, né? De longe, não. Todo mundo que chega aqui. Eu acho que eu enxergo de longe, eu acho que todo mundo. Na minha cabeça, né? Tá E aí, vendo? assim, aí tu começou e de lá tu nunca mais parou. Não, aí maquiagem Tu quer- eu nunca mais parei. Não tá ótimo. Tem. Delineador não, eu gosto deles fumadinhos, assim, com... E aí eu nunca mais parei. Mas aí tu parou de procurar outros trabalhos e se dedicou só a isso? Sim, aí eu fui fazer 200 milhões de especializações, né? Porque eu sou a louca do Da quero saber aperfeiçoamento. tudo, é. Uhum. E aí eu me aprofundei só em maquiagem. Teve uma época que eu tentei trabalhar em concessionária de novo, mas não deu certo. E Deus foi também me confirmando, dizendo, oi mulher, o que que eu tenho pra tu? Tu fica aí dando voltinha, querendo dar um jeitinho nas coisas, não é assim que eu trabalho. E aí, ó, não é porque eu marquei aqui. Aí eu fiz o curso de maquiagem, comecei a atender, essa minha amiga foi uma bênção na minha vida, me colocou lá pra maquiar ela, e aí desde então eu fui postando no Instagram, e as amigas da minha mãe, na época, eu chamava pra maquiar, faz tal coisa, vou numa festa e tal, e eu cobrava e elas pagavam e me indicavam pra outras clientes, então eu sempre tive uma base de indicações muito boa. É o boca a Por boca, quê? meu amor. Desde que o mundo é mundo, boca a boca resolve. muita E coisa. quando eu dou curso profissionalizante, Sabrina, eu sempre falo uma coisa, o cliente ele tem razão, isso não me coloca como subserviente da pessoa, isso não me coloca como uma pessoa de menos valia, mas isso me coloca numa posição de servir mesmo, de fazer o melhor por ele, de transformar aquilo numa experiência para ele. Então hoje eu trabalho só com produtos diferenciados, então hoje eu não cobro barato, mas foi uma jornada que eu fui trabalhando, né? Você trabalha com produto mais caro, não pode ficar sem receber por isso. Exatamente. Tem então- gente que procura um mercado de luxo. Exatamente. Eu tenho clientes que elas perguntam qual produto você usa, né? Então, eu tenho essas clientes. E aí eu fui trabalhando. E depois de 2012, minha mãe veio a falecer em 2015. 2015, minha mãe faleceu. Qual era a tua idade? Eu tinha 29. E aí minha mãe faleceu, foi um baque pra mim. Na verdade, em 2013, meu tio faleceu, já foi muito difícil pra mim e pra ela. Porque a gente era muito apegado ao meu tio, que era irmão por parte de mãe, né? E aí... Foi tua figura nossa, paterna? Foi uma figura paterna pra mim, meu tio. Mas eu já falava com meu pai, já tinha um relacionamento mais legalzinho com meu pai. Que com 7 anos eu conheci meu pai. E aí, minha mãe faleceu. E eu entrei numa depressão, porque eu falo, né? Hoje eu sou mentora de inteligência emocional, estrategista de identidade. Além da parte da maquiagem, né? Eu falo que eu sou estrategista de identidade e beleza, porque é uma conexão muito grande, né? Mudar o interno pro externo. Sim. E quando minha mãe morreu, eu sempre falo que toda emoção que você não resolve, ela cobra uma conta. E a maioria das pessoas que não se maquiam, e eu falo muito isso nos meus cursos de automaquiagem, que eu falo, não é só sobre maquiagem, os meus cursos, né? Um pouco mais interno. Quando você se olha no espelho, você tá olhando ali o seu inconsciente emocional, sem perceber. Você olha para a sua autoimagem, que nada mais é do que o seu retrato mental da sua infância, que tá lá no seu sistema límbico, no seu inconsciente. Então isso, ele faz com que você reaja, por exemplo, ao autocuidado de uma forma específica sua. Então muita gente foge do espelho, muita gente fica falando que não consegue se maquiar, que tem 2 mãos esquerdas, que não dá certo, e na verdade é falta de aprendizado, né? Conhecereis a verdade vos libertará, conhecer, entender sobre si mesmo, entender como percorrer os caminhos da sua própria beleza. Sim. E construir isso de forma autêntica,
fazendo isso repetidas vezes, né? Pra reafirmar esse aprendizado no cérebro. E aí, nesse contexto, eu depressivona, assim, muito depressiva. Mas seguiu trabalhando. Segui trabalhando. Tinha um estúdio na minha casa. Atendi minhas clientes, amava. Sempre gostei muito de atender, porque eu gosto muito de conversar. Então, era o momento ali de eu conversar com elas. Todas as minhas clientes falavam, nossa, toda vez que eu maquio com você é quase uma terapia. E eu nem prestava atenção nisso. Era tipo uma fuga, assim, da luta que tu tava passando. Sim, também. Era um recurso, era um escape, né? E aí, nisso, uma amiga me convidou pra fazer um curso de inteligência emocional, porque eu emagreci. Tu quer? Eu não gosto muito de passar o líquido não, amiga. Doida por Você gosta dele, né? De caneta pra mim me faz raiva, porque eu não sei brincar. Eu acho muito duro, eu gosto do tracinho fino. Ah, sim. E ficou Mas bonito. eu gosto. E aí, quando fiz isso, né? Qual de contorno, amiga, agora? Você usa esse pra fazer contorno? Tá. E aí, quando eu fui entendendo que eu precisava de ajuda, né? Porque eu fui engordando, então eu tava ali cheguei a 112 quilos na minha gestação. Engravidei. Não falei isso. Não, mas aí tu não falou do marido também. Teu marido, tua mãe chegou a conhecer? Eu conheci meu marido atual, né? Porque eu já tive um casamento, mas essa parte a gente pula. Antes da minha mãe falecer, né? E aí também separei antes dela falecer. E porque o casamento era eu cuidando dela, né? Basicamente, nós morando tudo na mesma casa, cuidando dela. Ele foi uma pessoa muito boa na minha vida, mas é aquela coisa, tudo tem seu tempo e Deus não desperdiça nada, né? Aprendi muito, cresci muito. Mas foi ali para aquele momento. E aí, nos separamos e eu tava solteira quando eu conheci meu marido. E aí, conheci meu marido, que isso é cenas dos próximos capítulos, né? Vai precisar um vídeo só pra falar sobre isso. Mas quando eu conheci meu marido, minha mãe basicamente obrigou ele a pedir minha mãe em casamento no leito de morte dela, 2 dias antes dela falecer. Ela chegou. Ela tava na UTI, e aí já tinha 2 meses que eu tava com ele. Ela tava na UTI, e aí ele foi e falou... Ela falou, você vai casar com a minha filha? Aí ele falou, vou. Aí ela falou, então pede. Por 2 meses depois que conhece. 2 meses, menina. E aí ele foi e falou, aí ela falou assim, então pede. Pede a mão dela em casamento. Aí ele falou, a senhora dá a sua mão da sua filha pra mim em casamento. Vi, eu tava lá no... E eu chorei, lógico, né? Mas quase que eu falei, vocês estão decidindo minha vida por mim, como é que eu não tenho nenhuma opção? Você não tem direito, não. Você de escolher, não posso nem escolher, não. Sua mãe estava no seu momento. E aí aí a gente foi morar junto, né? Depois que ela faleceu, 2 dias depois ela faleceu, infelizmente. Mas Deus sabe de tudo, então sabia também que ela tava descansando ali, ela já tinha lutado muito. Minha mãe foi o maior exemplo de força e fé que eu tive na minha vida. Foi minha mãe, né? Aguentar tanto tempo. E assim, era muita coisa. Ela tinha uma coisa, aí melhorava, dava outra, piorava, dava outra, melhorava e dava outra. E era assim nossa vida. Então, ela nunca foi feliz de fato, né? Eu acho que a alegria... Hoje, minha mãe teria muito orgulho, né? E eu acredito que honrar os pais é honrar a memória deles, sendo a nossa melhor versão. Então, eu busco ser melhor todos os dias, me desenvolvo. Eu sou obcecada por autodesenvolvimento pessoal, por desenvolvimento pessoal, porque eu acredito nesse processo de uma forma... que foi o que libertou minha vida, assim. Obviamente, foi Jesus que me colocou nesse caminho, nessa jornada. E a inteligência emocional, o conhecimento, ele foi um recurso que Deus usou para complementar. Larissa, mas a palavra não precisa de complemento, né? Muita gente fala. Só que eu acredito que cada um tem uma forma de aprendizado de ser alcançado. E eu fui alcançada através dessas práticas do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, da autopercepção, que tudo é bíblico, tudo tá na Bíblia. Mas esse entendimento da psicologia cognitivo-comportamental, da psicanálise, me alcançou muito, né? Dentro desse processo. Mas... ainda não chegando nesse tempo, eu perdi minha mãe, entrei numa depressão e em agosto do ano seguinte, em julho eu me casei, então minha mãe morreu em setembro de 2015. Em julho eu me casei no mesmo dia que eu conheci meu marido. Olha. A gente se casou no mesmo dia, 1 ano depois, nos casamos e 1 semana depois eu engravidei. Então Deus ainda me deu um filho dentro da minha aliança.
sabe? Porque a gente sabe. Porque eu tava morando junto. Você eu já sabia o que era a luta de viver uma vida sem o pai. Uma vida de orfandade, né? E lutei muitos anos contra a orfandade, né? E luto até hoje. Sim, eu acredito sim, que a gente é um a processo. Que um pai faz na vida de uma criança é autoridade pura. Exatamente. Por mais que o pai não seja aquele pai que tem que ser um pai, mas a figura dele dentro de casa, até sem fazer nada, já serve para a criação de um filho. Com certeza. Aí engravidei, fiquei toda feliz, mas eu velei o meu luto na minha gestação, porque não tinha tanto tempo, eu não soube muito bem lidar, porque primeiramente foi um alívio, porque eu vivia para cuidar da minha mãe. Sim, eu lembro que no dia 7 de setembro de 2015, que foi na semana que minha mãe faleceu, eu tive 14 clientes em um dia. E quando eu cheguei em casa, 11h30 da noite, minha mãe pediu pra eu levar ela no banheiro, e eu tava tão cansada que a gente teve uma discussão tão ruim, e aquilo tentou me culpar durante anos, sabe? Porque eu carregava a culpa e carreguei durante muito tempo a tentativa de salvar minha mãe. Só que o que aconteceu? Eu só mudei isso. Eu fiquei tentando salvar as pessoas e não me salvava. Era só os outros, eu não me salvava não, minha filha. Era... Tanto é que depois que minha mãe morreu, eu tive um sonho de que eu ficava tentando salvar minha mãe, tipo, da morte. Era muito estranho, sabe? Porque o inconsciente, ele fica tentando ressignificar. A nossa vida, ela vai... em tudo que a gente faz, tudo que a gente faz na vida... Olha, vocês, olha, todos nós... Olha, nós temos os momentos que nós temos, nossa coisa que nós vivemos. Fala de novo, vai editar. Tá. Vou nada! Tudo que a gente faz na vida serve de um degrau para o próximo passo da vida. Exatamente. Então, se uma coisa não for completa, ou se for um momento de muita dor, tudo isso vai pesar ou ser leve para o próximo nível. Eu costumo dizer que a nossa fase atual esconde os segredos nos desafios para a fase seguinte. Exatamente. Então, quando a gente quer passar de fase sem vencer os desafios, a gente não se aperfeiçoa para manejar as armas da próxima fase. Verdade. Então, quando você não aprende isso, e eu levei muito tempo para aprender, gente, eu sofri, comi o pão que o diabo amassou. Peleja, filho, para poder aprender que o momento atual, nós temos que ser gratas por ele mesmo. Porque o deserto, ele é um processo de amadurecimento. Exatamente. Para a terra prometida, para o que a gente sonha. Não aprendeu? Circula mais um pouquinho. Circula, exatamente. 40 anos rodando, senhora. 40 anos. Podia ser 40 dias, mas foi 40 mulher, anos. Eu, na minha cabeça, eram 3 dias. Eu vi isso em algum lugar e eu botei. Aí eu já ouvi também 15 dias. Não sei em quanto tempo esse povo atravessaria se tivesse obedecido. Mas, com certeza, eles teriam muito, incomensuravelmente menos tempo do que levaram. Com certeza. E eu vejo que quando eu comecei a sucumbir, né, à depressão, eu já tinha tido outros quadros depressivos na minha adolescência e tudo. Tratei algumas coisas, fazia terapia, mas não era suficiente pra mim, aquilo não estava sendo suficiente. Então, eu me vi num contexto de sem o meu fôlego, que era minha mãe, eu não conseguia sair daquela situação, eu não tinha ninguém pra culpar mais. Hoje. Eu não tinha ninguém. Mas a gente faz isso inconsciente. Uma história de tanta luta, e você tinha uma pessoa, era a base, você tinha uma pessoa em quem confiar, porque tava a vida toda do seu lado, pra escutar o bom e o ruim. Exatamente. De repente não tinha mais. Não tinha mais. E o meu propósito de vida era cuidar dela. Se foi o meu propósito. Então, até a maquiagem perdeu a graça pra mim. Porque eu trabalhava com maquiagem pra ajudar minha mãe e ter tempo de levá-la nas consultas. Pelo fato de eu não ter mais isso, minha vida virou uma confusão. Eu perdi propósito, eu perdi senso de existência, eu perdi tudo. Mas isso tudo foi quando tu teve o filho. E aí, o que foi que aconteceu? Quando na gestação, tu conseguiu viver a gestação, tipo, sonhar com a criança. Era só comer, minha filha. Tu a fuga. Na comida. Total. Por quê? Porque eu já não tinha mais o alento, entre aspas, né? E como a minha relação com a minha mãe era muito disfuncional, eu acabei colocando na comida toda a compulsão. E aí,
A minha filha nasceu em 2017, eu já tava com 112 quilos, não emagreci, quando ela nasceu, emagreci 8 quilos. E ganhei na outra semana. A amamentação não foi suficiente pra eu perder peso. Não, isso é só um mito. É só um mito. Parece que essa é uma história da Carochinha, que você vê uma mulher belíssima, magrérrima, magérrima no Instagram, na televisão. Você não sabe o que tá acontecendo na vida dela. Não. Pra ela estar daquele jeito. Porque eu tive 3 filhos. E eu, na hora da amamentação, minha filha, eu acho que o desespero de fome era tão grande, de sede de fome, que eu ficava olhando para aquele povo magro e dizendo, não faz sentido, a amamentação não emagrece. Sim, é uma demanda muito grande, a criança sugando, tudo aquilo estimula, mas o que passa no emocional de uma pessoa para aguentar e dizer que aquilo vai emagrecer, não. Exatamente. Aí foi engordar. Aí eu engordei, engordei mais e continuei engordando, e aí atendendo, sem parar, eu voltei a trabalhar com 20 dias de cesárea. Nossa. Porque eu era responsável por grande parte da renda da minha casa. Então eu... E não forçava muito? Forçava. Não, assim, porque eu lembro que a dor maior era me abaixar pra olhar. E o trabalho de quem maquia é exatamente isso. Eu ficava sentada nessa época, eu tinha um luxo que eu sentava pra atender. E aí eu assim, né, trabalhava com ódio. E ódio de mim mesmo, porque eu me olhava no espelho, não me reconhecia, deixava as mulheres tudo lindas e eu me sentindo horrorosa. Quando eu me maquiava demais pra distorcer minha característica pessoal, pra eu não me ver. Então eu aprendi muito nesse contexto também de vida, que eu fui lendo, né, como a minha autoestima e a minha autoimagem funcionava. Isso hoje, né, eu falando em retrospecto. E aí quando eu lembro que teve um dia que eu tava péssima, assim, muito ruim na Lara, eu tinha 3 meses. Eu desci, porque eu morava aqui, né? Ela morava aqui. Eu morava aqui no apartamento do lado. prédio que eu moro. Quando a gente se conheceu, foi através da Yadra, uma amiga maravilhosa, minha mãe. Maravilhosa. Eu disse pra ela onde eu morava, ela disse, mulher, eu já morei lá. Eu digo, foi. Aí ela disse, mulher, pra tu ter ideia, o apartamento dela era vizinho ao meu. É isso porque mesmo. Tem 4 por andar, o dela era ligado, assim. E eu lembro de eu descendo a escada chorando. E eu fui pra dentro do quarto do estúdio e eu olhei pro quarto e aquele monte de maquiagem, aquele monte de pincel. Eu tinha todos os produtos de lançamento, eu era louca da compra da maquiagem, eu tinha todos os produtos. Não é diferente hoje, mas eu diminuí a compulsão. Sim. E aí eu lembro de olhar e falar, pra que eu tenho tudo isso? Eu não consigo me maquiar, eu não tenho prazer em me maquiar. E eu lembro que eu fiz a maquiagem que eu ensino no meu curso básico e aquilo me fez me olhar de maneira diferente. Eu me reconectei ali por um instante comigo mesma. Tu não te maquiava? Não me maquiava. Ou me maquiava demais. Sim. Era aquele, assim, glitter, cílio muito grande, era totalmente fora da característica pessoal de alguém, assim. Eu ficava toda distorcida, parecendo um André. Incrível, né? E aí eu... Gente, é uma coisa que o cérebro faz com que a gente haja contra a gente mesmo. Contra a gente. Era autodestrutivo, Isso daí, tanto a parte da alimentação, né, quanto... porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, Sabrina? Então a gente fica... lutando contra a gente mesmo. E eu, nesse contexto, me maquiei, me senti melhor e vi que ali tinha uma chave escondida, mas na época eu não tinha capacidade de entender. Foi quando uma amiga me chamou para fazer um processo de inteligência emocional individual. Eu fiz, participei de uma imersão e depois eu fiz o processo individual com ela. E eu fui extremamente confrontada nesse processo. E nesse contexto das sessões e tudo, eu eliminei 40 quilos de maneira natural, não Mas usei. foi o da Yadra? Não, nesse foi sozinha. Sim. Eu tinha uma nutricionista, mas eu fazia nutrição funcional mesmo. Aquela que passa bem dieta bem balanceada ali. Eu fazia atividade física. Eu amo esse batom, vou passar ele, tá? É porque Pode passar. eu passo numa Plaquinha. a plaquinha tá jogada ali. Não, Gente, que é mais no improviso E aí- de tudo, porque eu esqueço de tudo na vida. E aí eu fui... Fiz o processo com ela de inteligência emocional, emagreci com atividade física, alimentação adequada. Fiz isso e resgatei a minha identidade nesse processo. Então eu vivi um processo que hoje é o meu método. Então eu transformei esse processo no meu método, que se chama autoridade emocional. Uau.
E esse processo, ele é um processo de resgate de identidade e ativação de propósito. Por quê? Porque foi através desse processo que eu entendi o que Deus tinha comigo. Sim, aquilo que você mais foi ferido é o que você vai Vai ser mais curar. usada para curar. Né? Exatamente. E aí eu fui, criei esse método e fiquei presa ainda, tentando, não conseguia aplicar, né? Aí só em 2020, final de 2021, que eu lancei minha primeira turma do Autoridade Emocional. E por quê? Porque eu já tinha validado esse processo na minha própria vida. Resgatei a minha autoestima, a minha autoimagem, o meu casamento, que tava um caos. Resgatei a minha relação com a minha filha em muitos aspectos. É sempre uma crescente, né? Porque as lutas que eu vi foram muito grandes. Papéis de distorção me fez distorcer muito a minha visão de maternidade. Uma pessoa que tá precisando ser cuidada, você tem que cuidar de outra pessoa. Não sei nem como é que a pessoa não está de depressão dá conta de cuidar de outra. Exatamente. E aí, quando eu fiz isso, eu criei esse curso e vi que as minhas tiveram resultado. Vi que tinha dado certo. Vi que elas estavam realmente no processo de transformação, né? Uma jornada também. Sim. E aí anos depois fui convidada para poder palestrar sobre a minha jornada, sobre a minha transformação. Porque uma produtora de eventos para maquiadores me convidou, a Raquel Galvão. Tenho muita gratidão pela vida dela. Tenho muita gratidão pela vida dela. E fico muito feliz por essa oportunidade que ela me deu de contar a minha história, né, no palco para algumas pessoas. E eu recebi tantos feedbacks, assim, meu Deus, Larissa, era tudo que eu precisava ouvir. Porque Deus me deu uma metáfora da pérola. E essa metáfora, ela conta a história do processo da nossa vida de dores que geram joias. Porque o processo da pérola, qual é? O processo de formação da pérola, ele é um corpo estranho que entra dentro da ostra. Um grão de areia, um sedimento, um pedaço de pedra, alguma coisa. Entra ali dentro da cúpula da ostra, que é um ser vivo. Começa a infeccionar. Só que dentro da ostra existe um recurso natural. Ou seja, está dentro dela. Mas se ela é disfuncional por qualquer motivo, ela não vai conseguir usar aquele recurso, ela vai morrer. Mas, se ela sabe quem ela é, ela sabe que ela possui aquele recurso para usar para aquela dor. Uau. E ela encapsula aquele corpo estranho, tô toda arrepiada. E vira uma pedra. E vira uma joia. Gente. E entrega pro mundo uma joia da superação da sua dor. Então Deus me deu uma frase, que é na superação da dor que nasce a autoridade. Ui, toma. E é a dor superada gera autoridade. E que eu carrego meu colar de pérolas com muito orgulho. Eu carrego esse colar de pérolas com muito orgulho. Uau. Para que outras pessoas possam ver o testemunho da glória do que Deus fez na minha vida. Eu não sei o que eu posso dizer para acrescentar depois disso. É muito incrível. Ai, amiga. Deus, minha filha, ele ergue do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus faz tanta coisa linda. E aí, o que você pode fazer para conhecer um Deus desse que ficou... Não, mulher, eu conheço Deus. Conheço não, meu amor. Quando você conhece Deus, você diz assim... Eu conheço Deus. Não só de ouvir Ele é meu falar, paizinho. mas de contigo andar, né? De com ele andar. E aí eu falo, meu marido me pergunta, né? Em 2022 eu perdi meu pai. Graças a Deus pude ressignificar minha relação com meu pai, gente. Foi maravilhoso, assim. Né? Transformador, que isso é uma outra história também. Mas eu tentei resumir ao máximo aqui. Porém, meu marido me pergunta assim, Larissa, como que você vive bem? E você tá sempre tão bem sem ter o seu pai e sua mãe. E eu falo, porque eu sempre tive um pai e uma mãe que é o Senhor. É isso. Na verdade, meu pai e minha mãe foram instrumentos de Deus para Deus me colocar onde Ele queria, incluindo as debilidades deles. Quando eu entendi Deus isso, aproveita tudo, inclusive isso. Porque assim, Deus não perde o controle de nada. Não, quando a pessoa tem uma família funcional, pode dar muito errado também. Porque a pessoa às vezes não dá valor. As pessoas. Ela pode. Tem. Amei esse batom, viu? Esse é o Delicat Mood.
Nossa. E aí as pessoas às vezes não dão. Tem gente que vive assim como. Não sei, as pessoas não estão assim mais doidinhas da vida, Aham. que não conseguem perceber a qualidade do que tem. Às vezes a pessoa não precisa ter. Às vezes não sempre, as pessoas não precisam ter muito para ser felizes. Não. E quem consegue muito dinheiro, quando chega lá, diz que não era a solução para tudo. É. Que sonhava em ter o que tem, vamos dizer, hoje, e hoje não tem mais o que conquistar, porque o que queria não valeu a pena, É isso porque o mesmo. dinheiro não traz felicidade. É, porque na verdade, eu acredito muito numa construção seguinte, sabe? O dinheiro, ele é um complemento da felicidade. Ele traz sim momentos de prazer, de alegria, de desfrute, de alegria, de satisfação, ele traz. Mas a Bíblia fala que nós precisamos de unção para desfrutar. Então, quando a gente não adquire essa unção, que ela vem pelo processo, que valida essa unção, que é liberada por etapas. Então, a unção antiga da etapa anterior não serve para a próxima etapa. Precisa de uma nova unção. E nós vamos crescendo de degrau em degrau. A Bíblia fala que nós vamos até nos tornar dia perfeito. Como é que é esse versículo? Aperfeiçoamento. Que o justo, ele vai sendo aperfeiçoado de glória em glória até se tornar dia perfeito. Eu acho que é assim. Mas o que eu vejo? Que é nesse processo que Deus constrói a maturidade, a autoridade e a legitimidade para desfrutar de riquezas. Por quê? No final de Eclesiastes, Salomão, no início e no final, ele fala o tempo todo que ele teve tudo. Salomão teve toda a riqueza. Ele teve todos os bens materiais. E outra, ele teve a sabedoria para usufruir. E mesmo assim, ele fala que foi correr atrás do vento. Então, não significa que a gente tem que rejeitar as riquezas. Sim, não. Mas nós temos que ocupar esses lugares com a unção específica para que nós sejamos os instrumentos que canaliza aqueles recursos de forma inteligente e dentro do desejo do coração de Deus. O Salomão, apesar dele ter sido... Porque quando a gente é pequeno que escuta a história de Salomão, só fala que ele era o homem mais sábio da terra. Mas Salomão, quando ele tirou os olhos de Deus, que ele começou a trazer outras mulheres de outras nações, fazendo pacto com os, vamos dizer, com os pais dela e casando para fazer... Como é que fala? União de reinos, vamos dizer assim. Ele começou a trazer mulheres com outras crenças e ele começou a misturar. E aí ele começou a não olhar mais para Deus. E a sabedoria foi para onde? Pelo ralo. Pelo ralo. Então ele desfrutou. Quantas mulheres Salomão não teve? Trouxe a alegria? Não trouxe, porque isso só vai, um abismo só vai chamando puxa outro abismo. Teve a riqueza. No tempo de Salomão, vinha gente de outros reinos, que já eram reinos, que tinham glória e tudo isso, e se maravilhavam da glória que ele tinha, de riqueza e de tudo. Ele teve tudo que um homem queria poder na terra. E ele não foi feliz. Por quê? Porque quando ele tinha sabedoria, que ele foi o mais sábio da terra, e ele confiou em si mesmo nisso, até na sabedoria que ele tinha, ele começou a adorar outros deuses, e aí ele virou em nada. E aí é que mora o perigo, porque o homem ele não pode confiar em si mesmo, ele não pode confiar nas riquezas, ele não pode confiar nos bens. Eu acredito que Deus precisa de um coração muito refinado, e isso é muito difícil. Eu falo pra Deus, Deus, eu tenho vontade de ter coisas boas, eu tenho vontade de viver bem, eu tenho vontade de ter recursos para ajudar as pessoas que eu amo, eu tenho vontade de investir no reino de Deus mais, com recursos, de ver um projeto e falar, eu vou investir em tal projeto, eu vou te ajudar. Eu tenho isso no meu coração. Sim. Mas eu peço pra Deus que Deus me dê isso na medida que eu tiver um coração limpo e sábio pra isso. Pra que eu não me perca dele, porque nada é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Tem um versículo que fala assim, que o Senhor não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me do pão da porção acostumada. Para que de rico não venha dizer quem é o Senhor, e de pobre venha roubar e lançar a mão do Senhor. Uau. Então, não adianta você ser o mais rico da terra, nem o mais pobre da terra. Você tendo que você... tudo que o seu trabalho, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Sim. Você tem com que comer, com que se vestir, com que... Tudo que vier a mais vamos dizer, a coroa. Não existe isso. Sim, mas assim, tudo é complementar aquilo que você já tem. É isso. Mas não é o que vai trazer
A felicidade. A felicidade, na verdade, é a salvação, né? A presença de Deus, a salvação. Nada que você possa ter sem Deus vai ser de valia. E com ele, até o pouco, ele é muito. E eu costumo dizer assim, pra gente fechar, amiga, não sei se você vai fazer alguma finalização, mas eu penso assim, que a nossa maior oportunidade que Deus nos dá através da palavra, que aponta tudo, é para aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E se por acaso você está assistindo esse vídeo e você nunca fez essa oração de aceitação, e se pergunta assim, não, mas eu tenho Deus no meu coração, mulher. Todo mundo diz que tem Deus. Eu tenho Deus, eu acredito em Deus, inclusive, e ainda faço boas obras. Mas a Bíblia fala que nós precisamos declarar com a nossa boca e crer no nosso coração, confessar e crer no nosso coração que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar, né? Então, lá no versículo tá bem explicadinho essa parte. E uma vez eu conversando com uma mentorada minha, ela falou, Larissa, eu sinto que eu tenho necessidade de dar um passo a mais. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas eu não sei o que falta. E eu fiz uma pergunta, falei, você já aceitou Jesus? Ela falou, eu tenho Jesus no meu coração. Eu falei, mas você já fez a oração de aceitação? Aí ela ficou assim, mas por que eu tenho que fazer uma oração? Aí o Espírito Santo na hora me deu um exemplo, que eu vou dar aqui no seu canal. Cuide. Presente. Se eu te oferecer uma xícara de café e você não aceitar essa xícara, você não vai tomar. Você não vai receber. Você pode até sentir o cheiro. Você pode até ter uma noção do que seria aquele café. Mas, se você não aceitar, você não vai receber os benefícios da cafeína, vamos colocar assim. Né? Ou seja, você precisa verbalmente dizer que aceita, para que você tome posse e internalize essa, aí sim no seu corpo vai ter a manifestação. E existe coisas que Jesus conquistou para nós no sacrifício da cruz, como a autoridade, a posição nos lugares celestiais e a autoridade de filho, lugar de filho, e esse comando de autoridade que Adão perdeu. E a gente só acessa ele tendo aceitado esse sacrifício que nos dá a rendição e nos lava pelo sangue. Então, quando a gente aceita e declara que aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente adquire e a gente tem a possibilidade de receber os benefícios daquilo que ele conquistou para nós na cruz. Não legal, tem o né? que tirar nem pôr. Não, e na hora que Deus me deu Quando Deus revela, revelando pra quem tá ouvindo, mas pra gente também. É uma noção de entendimento que Deus dá, que a gente realmente sabe que foi dele. Porque Glória a gente de si mesmo não podia ter uma constatação. Não, e eu falava e me emocionava. Porque eu mesma tava recebendo daquilo. Por ter um entendimento mais profundo do que é revelação, do que é a gente aceitar Jesus. Deus fala muito comigo através da natureza e através de coisas cotidianas. Então, o sábio aprende com tudo. Tome na sua casa. Gente, e esta, Larissa, esse nome dela é muito massa. Vamos descobrir bem aqui de onde é Drago. Larissa Drago. Drago é italiano. Drago é italiano. Tem aí um pezinho na Itália. Estou só esperando ir pra lá. Ai, Larissa, eu quero te agradecer demais por ter vindo. Sempre isso, assim. Minha amiga. Uma peleja pra dar certo. A gente já tinha marcado. Aí ela teve uma ocupação. Sabrina, podemos marcar? Digo, minha filha, pra ontem. Todo mundo tem suas pelejas na ficha. Bota pra frente que a gente consegue. Mas Deus sabe o tempo e a hora perfeito. Porque foi de certo. Deus. Viu? Pô, obrigada por ter vindo. Ai, tu acredita que eu gravo vídeo e eu não boto curta, compartilho, comente? Não, gente, ó. Gente, você lá. vai se inscrever agora nesse canal. Você vai compartilhar esse vídeo e pedir pra sua amiga. Exatamente, mas vai pedir pra ela inscrever também no canal e vai curtir. Para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Porque tem gente que não sabe o que Deus quer, o que tem que fazer, qual o caminho, que não sabe que tem que confessar com a boca, não sabe. Só diz que tem Jesus, mas assim, a Bíblia fala que nós temos que ter frutos dignos de arrependimento. Às vezes você diz que tem Jesus, aí você olha para o rastro que você deixa, não tem. Não tá mostrando quem é Cristo. Amém. Então, muito obrigada. Eu esqueci de pedir o curte, compartilhe, comente, mas se inscreve, gente. Cheiro, Deus abençoe, guarde. Obrigada, minha amiga. Você é uma ministradora, uma evangelista. Me respeita. Amém.